A paz do Senhor, crianças. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente começar nossa escola dominical. Então, nós estamos aqui, né? Juntinhos, mesmo vocês daí, eu daqui, e tia Letícia também com a turminha dela, né? A gente está muito feliz. E eu quero agora só fazer um agradecimento a Deus. Papai do céu, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo da parte do Senhor mais um pouco. Abençoa cada criança, abre a mente para compreender a tua palavra e nos ajuda, Senhor, a te adorar como o único Deus, porque toda honra e toda glória é para ti. Amém. Pois é, crianças, estou aqui, uns ferrinhos no dente, né? Tô tendo que me adaptar, né? A esse novo momento, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Vamos estar aqui nas nossas aulas de vídeo. Tem crianças que já estão com a sua lição, com a sua revistinha, e tem algumas que não deu para todo mundo. Não pegaram, né? Mas a gente pode estar fazendo o quê? Enviando tarefinhas para vocês, eu vou estar providenciando. Vocês podem também entrar no site da Betel e estar fazendo o pedido. E eu vou ver com algumas mães. Quem quiser, eu faço um novo pedido, tá bom? Mas não deixe de acompanhar as aulas, porque vai ser uma bênção. Cada dia mais que a gente vai estar aprendendo mais do Senhor. Pegue o caderninho de vocês também, anotem o que vocês acharem de mais interessante. Sabe por quê? Quando a gente anota, ajuda muito a gente não esquecer. Então, crianças, essa lição nossa vai falar sobre o quê? Os profetas de Deus. A lição da turma da tia Emily vai falar sobre os profetas de Deus. O que é um profeta? É um mensageiro do Senhor para levar uma palavra, um recado ou até mesmo um alerta. Sabe? Igual o papai e a mamãe às vezes chega e fala: olha, melhora seu comportamento, senão tal coisa vai acontecer. E tem profetas que são enviados já para falar: olha, Deus falou que daqui tanto tempo vai acontecer isso. Então, há vários tipos de recado, né? Tem aqueles que é dando um aviso porque vai acontecer e aqueles que é um alerta dando uma chance. Então, um profeta é usado pelo Senhor. Nosso pastor, ele é um profeta. Às vezes, nossos papais e mamãe têm boca também de profeta, né? São usados por Deus para poder falar muitas coisas conosco. Um amigo, um servo do Senhor, uma tia, né? Muitas vezes Deus nos usa, né, para poder falar a palavra dele. Crianças, hoje a gente vai estudar sobre um profeta, um homem abençoado. A história dele está lá no Velho Testamento, lá no livro de Reis. E o que acontece? Ele veio antes de Jesus vir aqui na Terra, só que ele está lá em cima com Jesus. Um dia a gente vai conhecer ele pessoalmente. Vamos falar o título da nossa lição de hoje, antes de eu falar o nome desse profeta? O título da nossa lição de hoje é O Deus Verdadeiro. Bora repetir? O Deus verdadeiro. Ah, vocês sabem quem é esse Deus verdadeiro, né? Somente um Deus há, que é o nosso Deus, que nos criou, que criou todas as coisas, os animais, as plantas, porque antes dele não há outro, né? E antes dele criar isso tudo, nem a gente, nem ninguém existia. Então a gente tem que adorar ele, nosso Deus. Esse é o título da nossa lição. E por que o Deus verdadeiro vai falar da história de um profeta? Porque esse profeta, ele fazia questão de falar que o Deus que ele serve é verdadeiro. Sabe? Porque na época dele, e hoje em dia também, há muitos falsos deuses. Há muitas pessoas também que querem ser tratadas como um Deus, querem ser idolatradas, né? Querem muitas vezes ser glorificadas, querem que as pessoas fiquem aos pés delas. Por isso a gente não deve adorar ninguém, nem cantores, né? Nem pessoas, nem um personagem de um desenho, de um filme, um artista, porque só Deus merece a nossa adoração. Nenhum objeto, nada, nenhum brinquedo deve receber o amor, aquele desejo, aquela felicidade dentro do nosso coração como idolatria, que é isso, é colocar o nosso coração. Então, esse profeta, que é o profeta Elias, profeta Elias, crianças, foi um homem de Deus, um homem corajoso que enfrentou muitas dificuldades, porque naquela época, infelizmente, o próprio povo de Deus, o povo de Israel, estava se curvando a outros deuses. Existia um rei na época em Israel, que era o rei Acabe. Bora aprender? Acabe.
Acabe. E ele tinha uma esposa, uma rainha chamada Jezabel. Eu acho que vocês já ouviram esse nome, né? Ela era uma rainha muito má, uma rainha que queria que todo mundo adorasse aos deuses que ela servia. Que ela servia a Zera, Baal e, nossa, outros deuses, que na verdade são deuses falsos. E isso incomodava o profeta Elias, porque ele sabia que só existe um Deus. E aquelas pessoas, o próprio povo de Deus, se deixaram enganar. Jezabel influenciava o seu esposo, que era o rei Acabe, e o próprio rei, que era ali para ser temente a Deus do povo de Deus, acabava fazendo o quê? Falando, dando um mau exemplo, né, para o povo de Israel. E aí eles adoravam, faziam sacrifícios para esses deuses, né, de animais e tantas outras coisas, e coisas horríveis que esses deuses gostavam que as pessoas faziam, eles faziam também. E o nosso Deus não, o nosso Deus só quer que a gente faz coisa boa, nosso Deus tem um coraçãozão e quer que a gente tenha um coração igual ao dele também. Aí o que aconteceu? Assim começa a nossa história. O profeta Elias estava incomodado com tudo isso que estava acontecendo e ele foi a quem? Ele foi até o rei Acabe, o profeta Elias, o rei Acabe, e falou: rei, o meu Deus, o nosso Deus falou que ele vai mandar uma seca. Vai faltar chuva, não vai chover durante muito tempo. Sabe por quê? Porque o povo não tem se voltado a Deus, tem feito coisas erradas, não amam a Deus, não reconhecem tudo que Deus tem feito. A ingratidão, crianças, é algo triste. Muitas pessoas não têm visto o quanto o Senhor tem amado elas, protegido, alimentado, cuidado. E assim é como o povo estava naquela época, o próprio povo de Deus. É como um filho que não reconhece às vezes o que o papai e a mamãe faz, sabe? E aí o que acontece? O profeta Elias falou com Acabe. Deus falou que vai ficar sem chover. Já pensou, crianças? Um tempão sem chover? Tem vezes que tá no verão, a gente fica com aquele calorzão, né? E olha que isso dura pouco tempo. Logo, logo Deus manda uma chuvinha. Mas naquela época ficou muito tempo sem chover. O que aconteceu? As plantas secaram, não tinha flores, não tinha frutos, começou a faltar alimento, as pessoas começaram a passar dificuldade. Olha só que coisa horrível. Muitas vezes a nossa desobediência traz consequências ruins também para a nossa vida. Como estava acontecendo com o povo. Mas vocês acham o quê? Que o povo foi lá e começou a adorar a Deus e começou a fazer as coisas boas que Deus queria que elas fizessem? Não, crianças, infelizmente não. As pessoas continuaram adorando Baal, continuaram ali fazendo sacrifícios a Baal, continuaram fazendo coisas erradas que desagradavam a Deus, tratando as pessoas mal, matando, roubando, né, fazendo coisas horríveis, e isso desagrada Papai do Céu, entristece o coração de Deus. Mas sabe por quê? Porque ele sabe o melhor pra gente, e ele sabe que as coisas ruins não faz bem nem pra gente. Então, crianças, o que aconteceu? Passou, você sabe quanto tempo sem chuva? 3 anos e 6 meses sem chuva. Já pensou? Não foi 1 mês, 2, 3. Não foi 1 ano, 2. Foram 3 anos e 6 meses sem chover. E a terra estava triste porque havia muita dificuldade, muitas famílias passando fome, passando dificuldade. E o que aconteceu? Passado todo esse tempo, e o profeta falou assim: realmente o povo não se voltou a Deus, não reconheceram que necessitam do Senhor, que sem Ele nada somos, mas eu vou fazer uma coisa, eu quero convocar, já que eles creem tanto nesse Baal, eu vou convocar todos os profetas de Baal, mais de 450 profetas, e só Elias, como representante ali de Deus, teve coragem. Crianças, vocês teriam coragem? Aquele exército de homens contra o seu Deus. Assim como Davi, quando derrotou Golias, Elias não temeu, sabe? Porque ele sabia que mesmo que ele estava ali só, e que até muitos servos do Senhor estavam idolatrando outros deuses, o próprio Deus estava com ele e não ia deixar que ele fosse envergonhado e não ia deixar que ele viesse a perecer. O que Elias fez? Convocou todos os profetas. Vamos nos encontrar no monte amanhã cedo. E eu quero ver, vocês vão reconhecer que só há um Deus verdadeiro. Crianças, aqueles profetas se encontraram no monte logo cedo. Vamos supor que foi umas 5:30 da manhã, bem cedinho, aquele horário, né? Que tá todo mundo com vontade de ficar na cama. E Elias chegou lá e falou assim: vamos levantar um altar. E vamos matar 2 cordeiros. Um vocês vão oferecer a Baal e outros
eu vou oferecer ao nosso Deus, ao meu Deus, o único Deus. O que vocês acham que aconteceram? Naquela época se colocava o fogo no sacrifício, subia a fumaça e Deus recebia, mas Elias falou assim, não, isso é um desafio de verdade. Nós não vamos queimar esse sacrifício, nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro vai responder com fogo. Crianças, o fogo de Deus, ele é poderoso. Hoje em dia nós não precisamos sacrificar animais, porque Deus, tudo que Ele quer da gente é um coração. Isso é a nossa oferta a Deus. E o nosso altar somos nós. E tudo que a gente coloca no nosso coração para Deus, o amor, a gratidão, o perdão, né? A amizade, a união com as pessoas, o respeito com a nossa família, com os nossos amigos, isso sobe como cheiro para Deus, como o nosso sacrifício. Mas aí Elias falou o quê? O Deus que responder com fogo. Esse é o verdadeiro Deus. Ele deu uma chance para os profetas de Baal provarem se o Deus deles era um Deus verdadeiro. E o que vocês acham que aconteceu? Bora olhar aqui o que aconteceu? Os profetas de Baal, olha só, começaram a cantar, a gritar, Baal, manda fogo, manda fogo. Diz que eles se batiam, eles se cortavam, crianças faziam coisas horríveis, coisas que Deus nem quer que a gente faça. Se machucar, se cortar, para chamar a atenção. Mas vocês acham que Baal escutou? Não. Como um Deus que não existe vai escutar? Ele não tem ouvido, ele não tem olhos para ver. Ele não existe. Eles acreditavam num ser que nem existe. E muitas vezes o inimigo até colocava isso na cabeça deles. E deixavam de acreditar no único Deus que é de verdade, que está lá no céu. Aí o que aconteceu? Aqueles profetas gritavam. Sabe até que horas eles ficaram gritando? Até meio-dia. E Elias chegou e falou assim, pode gritar, quem sabe Baal não tá passeando, não tá numa reunião, não tá ocupado, né? Ele até brincou, até porque se for comparar o nosso Deus, ele tá em todos os lugares, ele ouve a todos. Se as pessoas do mundo todo orarem ao mesmo tempo, Deus consegue discernir a voz de cada um dos seus filhos. Nosso Deus, ele é onipotente, todo-poderoso, onipresente, tá em todos os lugares, e onisciente, que é o que ele sabe de tudo. Tudo que tá dentro do nosso coração, na nossa mente, antes da gente falar, Deus já sabe. Esse sim é o verdadeiro Deus. O nosso Deus, vamos falar, é o verdadeiro Deus. Então, crianças, o que aconteceu? Nada, não desceu fogo, porque Baal também não existe. E aqueles homens ficaram ali, sem saber o que fazer. Não sabemos o que aconteceu. E Elias falou assim, mas eu sei. Então esperem aí que agora eu vou consertar o altar. Quando o altar, crianças que somos nós, às vezes ele tá bagunçado, Deus não manda fogo. Né? Mas ali, o que Elias fez? Colocou pedras, arrumou o altar, ele fez um buraco ao redor do altar e jogou 4 vasilhas, cântaros de água, numa época de seca. Olha o sacrifício. Às vezes a gente pensa assim, tá tão dificuldade para fazer isso, acho que eu vou fazer não. Mas é aí que a gente prova o quanto a gente ama a Deus, quando a gente dispõe aquilo que custa pra gente algum sacrifício. Acordar cedo, tirar um período pra gente orar. Isso tudo é o quê? É arrumar o altar para poder apresentar a Deus uma oração, um louvor, uma adoração. Então, crianças, ele arrumou o altar, as pedras, pegou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, pegou a água, colocou ali, como eu falei, arrumou aquele cordeiro, aquele animal. E agora sabe o que Elias fez? Elias parou e pensou, e ele sabia o que é mais importante para a gente falar com Deus que pode todas as coisas. E ele fez uma oração assim, ó. Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e o meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, que todo esse povo reconheça que tu és o único Deus. Mostra para eles. Mostra como o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor não precisa provar nada a ninguém, mas que eles venham contemplar a tua grandeza, que possam se curvar diante de ti e reconhecer tudo que o Senhor tem feito de bom por eles. E aí, crianças, Elias fez uma oração rápida e o que aconteceu? Fogo! Fogo do céu, crianças! Foi algo maravilhoso, aquela tocha de fogo caindo do céu.
poderosa. As pessoas ficaram assim, maravilhadas, muitos se curvaram, se ajoelharam, choraram, até o próprio rei olhou e falou assim: meu Deus, como o nosso Deus é poderoso, como nós estamos tantas vezes enganados. E sabe o que aconteceu? Os profetas de Baal fugiram. E aí aconteceu que todos também foram mortos, vocês sabiam? Todos foram mortos, porque além deles não terem um Deus para defender eles, porque eles não serviam a nada, o que aconteceu? Foi feito justiça ali pelo engano deles para com as pessoas. Então, o nosso adversário, ele não vai prevalecer, porque nós servimos ao Deus verdadeiro e só a Ele toda a honra e toda a glória. Crianças, nosso Deus é o Deus que manda tudo. Ele manda no fogo, Ele manda no vento, Ele manda na água. Tem aquele louvor, como eu falei esses dias, Ele é dono de toda a ciência. Cientistas, muitos nem acreditam em Papai do Céu, mas foi Ele que criou o nosso corpo, Ele que criou a natureza, Ele que criou todas as coisas, nosso alimento. Ele é maravilhoso, Papai do Céu, e nós somos totalmente dependentes dele. E melhor ainda, nós podemos falar para as pessoas: olhem, não sirva a outros deuses, não ame as coisas deste mundo que são passageiras, né? Não idolatre imagens de escultura, que é uma coisa ali de madeira, de pau, né, de ferro, seja o que for, ou às vezes adora um carro, uma coisa material. Essas coisas a gente até usufrui, mas a gente não coloca no nosso coração em primeiro lugar. O primeiro lugar é do nosso Deus. Sabe por quê, crianças? Porque todo ser que respira depende de Deus. Esse ar que a gente tem vem dele, esse fôlego de vida. E isso é maravilhoso. E Deus fica tão feliz quando a gente reconhece isso, crianças. E sabe o que aconteceu? Olha lá. Fogo, fogo, fogo. Onde não era para ter fogo, né? E aí, ó. Elias, olha a cara dos profetas de Baal, olha. E fogo desceu sobre o altar, glória a Deus. Quando o nosso coração tá limpo, quando o nosso coração tá cheio de amor, quando o nosso coração tá cheio de gratidão, Deus manda o fogo dele. Sabe através de quem? Do Espírito Santo. Aquele fogo, crianças, é aquele sentimento bom que aquece o nosso coração, que onde há tristeza, a tristeza vai embora, onde há escuridão, o fogo traz luz. E isso que é maravilhoso de servir a Papai do Céu. E sabe o que aconteceu? Depois disso, Elias falou assim: agora, Acabe, que muitos se voltaram a Deus, Deus mandou falar que ele vai mandar a chuva de volta. Acabe falou: ele vai mandar chover. E quando passou um pouquinho, crianças, de tempo, lá vem a chuva, aquela chuva maravilhosa, as árvores voltaram a crescer, as plantas, os animais tinham ali água para beber, as pessoas, né, vivendo bem, bem nutridos, felizes, e muitos reconheceram que só Deus é o único Deus. Vocês aprenderam nessa lição hoje? Vamos repetir então? Só Deus é o único Deus. E só a Ele nós adoraremos. A mais nada, nem a mais ninguém. Falem isso, criança, para os seus amigos. Não tenham vergonha. Falem para todos quantos vocês puderem. Que nós servimos um Deus que cuida da gente, que quer cuidar de tantas pessoas. Até daqueles que não acreditam nele, que servem a outros deuses, que fazem coisas agradadas. Ele tem dado uma chance. Jesus, antes dele vir, ele tem dado uma chance para a humanidade. Nós vemos que tem acontecido, né, essa pandemia, coisas ruins, mas Deus tem dado a chance para muitas pessoas, né, da gente poder estar cada dia mais sendo mais parecido com Jesus. Que Deus venha ter misericórdia de nós, nos ajudar a cada dia a melhorar e a ser mais parecido com eles. E aí, vocês gostaram da lição de hoje? Tem a tarefinha aí na revista para vocês fazerem. E nós vamos fazer uma atividade extra no domingo também. E eu quero ver quem é que aprendeu e o que vocês acharam mais importante, vocês vão me contar, tá bom? Tô muito feliz. E ó, como aquela musiquinha. Onde está o seu tum-tum? Seu tum-tum é o quê? Seu coração. Seu tum-tum está nos brinquedos? Está no videogame? Seu tum-tum está em quê? Meu coração está em Deus, o único Deus. E eu sei que o de vocês também. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima lição. Tchau.